Olá, povo de Deus! Nesse dia 12 de junho de 2023, vamos dar continuidade ao livro de 1 Crônicas, capítulo 27, do versículo 1 ao 34, que está escrito assim na palavra de Deus. Estes são os filhos de Israel, segundo o seu número, e os chefes dos pais, e os capitães dos milhares e das centenas, com os seus oficiais, que serviram ao rei em todos os negócios das turmas, entrando e saindo de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. E sobre a primeira turma do mês primeiro estava Jazobeão, filho de Jabdiel, e em sua turma havia 24.000. Era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães do exércitos para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês era Dodai, o Aoita, com a sua turma, cujo chefe era Miclote. Também em sua turma havia 24.000. E o terceiro capitão do exército do terceiro mês de Benaia, filho de Joiada, oficial mor e chefe, também em sua turma havia 24.000. Era este Benaia um varão entre os 30, sobre os 30, e sobre sua turma estava Amizabade, seu filho, o quarto para o quarto mês, Azael, irmão de Joabe, e depois dele, Zebadias, seu filho, também em sua turma havia 24.000. E o quinto, para o quinto mês, o maioral, Samute, Israíta, também em sua turma havia 24.000. E o sexto, para o sexto mês, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, também em sua turma havia 24.000. O sexto, para o sétimo mês, Elis, o Pelonita, dos filhos de Efraim, também em sua turma havia 24.000. O oitavo, para o oitavo mês, Sibecai, o Uzatita, dos Zeraitas, também em sua turma havia 24.000. O nono, para o nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas, também em sua turma havia 24.000. O décimo, para o décimo mês, Maari, o Netofatita, dos Zeraitas, também em sua turma havia 24.000. Ou um décimo, para um décimo mês, Benaia, Piratonita, dos filhos de Efraim, também em sua turma havia 24.000. O duodécimo, para o duodécimo mês, Eldai, Metofatita, de Otiniel, também em sua turma havia 24.000. Porém, sobre as tribos de Israel, eram estes sobre os Rubenitas, era chefe de Eliezer, filho de Zicre, sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca, sobre os levitas, Asabias, filho de Quemuel, sobre os Aronitas, Zadok, sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi, sobre Issacar, Onri, filho de Micael, sobre Zebulum, Ismaías, filho de Obadias, sobre Naphtali, Jerimote, filho de Asriel, sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias, sobre meia tribo de Manassés, Jael, filho de Pedaías. Sobre a outra meia tribo de Manassés em Gileade, Ido, filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Jaaziel, filho de Abner. Sobre Dan,
Azarel, filho de Jeroão. Estes eram os capitões das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha dito que havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera, por isto, grande ira sobre Israel, pelo que o número se não pôs na conta das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estava Azimavete, filho de Adiel, e sobre os tesouros da terra e das cidades e das aldeias e das torres, Jonatas, filho de Uzias. E sobre os que faziam a obra do campo na lavoura da terra, Esri, filho de Quelube. E sobre as vinhas, Simei, o Ramatita, porém sobre o que das vides entrava nos tesouros do vinho, Zabide, o Sifimita. E sobre os olivais e figueiras bravas que havia nas campinas, Baal-Hanã, o Gederita. Porém Joás sobre os tesouros do azeite. E sobre os gados que pasciam em Saron, Citrai, o Saronita. Porém sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adilai. E sobre os camelos, Obil, o Ismaelita. E sobre as jumentas, Gedias, o Meronotita. E sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agaratita. E sobre estes eram os maiorais da fazenda que tinha o rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era do conselho, porém sábio e também escriba. E Jeiel, filho de Raquimone, estava com os filhos do rei. E Aitofel era do conselho do rei. E Husai, o Arquita, amigo do rei. E depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Porém Joabe era chefe do exército do rei. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, por a palavra do Senhor, que dá aqui o número nesse capítulo do povo e das turmas do serviço para cada mês. Imagine, eu fiquei lendo esse capítulo e vendo, imaginando, 24.000 para cada mês, para exercer a função na casa do Senhor, na obra do Senhor e sobre tudo ali que o povo de Israel tinha que cumprir. Então, 24.000 era só para cumprir com os cargos, com as suas responsabilidades. Então, tinha as responsabilidades dentro do trono, tinha as responsabilidades fora ali, dentro do templo, e tinha as responsabilidades também fora do templo, no arraial, onde ficava ali todos os animais. Então, nós podemos ver a quão organização tinha. E nós podemos ver aqui que a única coisa que aconteceu, que a Bíblia fala no versículo 23, que não tomou, porém, o número, né, Davi, o número dos 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha dito que havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. E aí, lembra que Joabe, naquela situação que foi o segundo pecado grave de Davi, que Joabe foi contar ao povo ali, e acabou não numerar, mesmo contra o agrado de Davi, e acabou não numerando todo o povo. E aí a Bíblia diz que Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou porquanto viera, por isso, grande ira sobre Israel, pelo que o número se não pôs na conta das crônicas do rei Davi. Então, por causa desse acontecimento, né, não foi numerado, porque Deus não tinha mandado numerar.
ou seja, o que eu compreendo na palavra do Senhor, que além das coisas do Senhor não poder ser feita relaxadamente, de qualquer maneira, porque a própria palavra de Deus diz: maldito é o homem que faz a minha obra relaxadamente. Tudo tem que ser com muita dedicação, com muito temor. Infelizmente, nós podemos ver que as pessoas, elas estão fazendo a obra de Deus como se estivesse fazendo ao homem. E isso é um sentimento, uma atitude, uma posição muito errada tomada pelo povo de Deus. Isso não pode acontecer, porque se nós estamos fazendo para o Senhor, nós temos que fazer o nosso melhor. Nós devemos entregar a melhor obra, fazer com amor, com tremor, sabendo que o nosso Deus, Ele é vivo, Ele é poderoso, Ele é o Rei dos Reis, Ele não é qualquer um, Ele não é um Deus com D minúsculo, Ele é um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que vê e contempla todas as coisas. E se nós estamos diante de um Deus que vê e contempla todas as coisas, nós não podemos fazer a obra do Senhor de qualquer maneira. Nós devemos fazer com temor e com tremor. Um momento, uma falha, uma pequena falha de Davi, que naquele momento, acredito que por fraqueza, ele ali decide numerar o povo de Israel. Não sei o que tinha no coração dele, se ele queria mostrar o seu poder, como já foi falado na palavra do dia anterior, esses dias atrás. Então nós não sabemos o porquê. Olha o que acontece aqui na frente, né? Repete-se novamente que Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel. Então, naquele momento, o Senhor já estava ali irado com a situação de Israel, e não era naquele momento para o povo ser contado. Então, muitas vezes as pessoas, elas falam assim: não, mas eu vou fazer desta forma, eu vou cometer esse pecado, depois Deus vai me perdoar. Quero dizer algo para você: Deus perdoa, mas a consequência do teu pecado fica. Toda ação gera uma reação. Então, assim, por mais que aconteça de repente o Senhor perdoar os nossos pecados, a consequência daquilo que nós fazemos fica. E muitas vezes fica para a vida toda. Muitas vezes a pessoa, ela carrega a consequência de um pecado para a vida toda. Então nós devemos pensar muito bem antes de nós cometermos qualquer delito, qualquer coisa que desagrade ao Senhor, qualquer coisa que desabone a nossa conduta com Deus, para que nós venhamos caminhar em tremor e temor ao Senhor, para que Ele sempre nos abençoe e não venha ter necessidade de nós sofrermos a repreensão. Eu quero nesse dia também, hoje se comemora a data do Dia dos Namorados, então você que tem aí o teu esposo, a tua esposa, eu quero dizer para você, vocês como eternos namorados, nunca deixe a essência do cuidado faltar. Cuide sempre, assim como nós ensinamos na igreja, cuide, respeite, ame, perdoe e tenha sempre algo no teu coração. Você está casado, você tem uma pessoa do seu lado para fazer essa pessoa feliz. Da mesma forma, essa pessoa também está casada com você para te fazer feliz. E quando um começa a retribuir o cuidado com o outro, aí se nasce o respeito, aí se nasce o carinho, aí se nasce o desejo de estar junto. Mas quando um quer somente ofender, quando um quer somente maltratar o outro, aí começa-se a discórdia, começa o desamor e começa muitas coisas a acontecer. Então, eu sempre digo assim: faça para o teu próximo aquilo que você quer que o seu próximo faça para você. Então, esposo, faça para a tua esposa aquilo que você quer que ela faça. Ame-a, cuide-a, respeite, perdoe. E esposa, faça o mesmo para o teu marido. Ame, cuide, respeite, perdoe. E um ponto-chave: tenha diálogo, converse. Converse entre vocês dois. Sente e converse. Tenha diálogo entre vocês para que o casamento de vocês seja uma bênção. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu sou a pastora Maria Paiva, da IAP Sol da Justiça. Tenha um dia de bênção e de vitória em nome de Jesus.